Vamos entrando no capítulo Milagres, deste livro 6, onde o Robert vai explicar o que ele aprendeu e conheceu sobre o que é milagre dos evangelhos sobre Jesus. No capítulo 8 do Evangelho Eterno, vocês vão encontrar tudo que Jesus fez, chama a significação do verbo modelo, Jesus. Lá tem muita coisa. Capítulo 1 também, nossa, exatamente sobre a função de Jesus. Robert falando. Dizem que o Novo Testamento é um trabalho inspirado pelo próprio Deus. Isto significa que deve ser totalmente a verdade. Ele diz assim, olha, todo o dever de um escritor é registrar fatos completamente autenticados e declarar quando é sua própria opinião. Então, se foi inspirado pelo próprio Deus diretamente, tudo que está lá é verdade, mas o Novo Testamento não foi inspirado pelo próprio Deus, não é bem assim. Ele vai explicar. Uma avaliação primária com algumas das leis do mundo espiritual vai demonstrar isto muito facilmente e depressa. Entre as primeiras revelações que acontecem aos ministros da igreja de qualquer denominação, quando eles chegam para o mundo espiritual, eles vão receber informações. Entre as primeiras são as revelações de que podem, por toda a sua vida dentro do mundo espiritual, antes de reencarnarem, estudar o Novo Testamento na sua verdadeira investigação e comparem. Na biblioteca, está lá para todos lerem. Nunca foi feito o trabalho de uma biografia, que no caso é a de Jesus, sob um impedimento tão terrível como esta do Novo Testamento com a biografia de Jesus. Tudo que normalmente é inexplicável se torna explicável de forma até simples quando eles dizem: ah, Jesus era Deus feito homem. Pronto. Tudo que Jesus fez faz fácil porque é Deus. O nascimento de Jesus na Terra não foi normal, não foram normais as profecias angelicais, nem a visita dos sábios, os 3 reis magos, conduzidos por uma estrela. Olha isto. E chegaram na mesma época, um de cada extremo. Esta narrativa inteira da vida de Jesus tem suas verdades obscurecidas. Que Jesus nasceu no mundo terreno é total verdade, além de sutilezas e dúvidas. Não, até aí não, de jeito nenhum. Mas não houve nenhum milagre no seu nascimento, nem nos demais eventos que acabei de falar. Isso também é verdade, não é milagre. E ele pergunta para todos nós, no que lemos o livro dele, então, precisamente, o que é um milagre? Algum evento maravilhoso através de meios, agentes sobrenaturais? O que parece ser milagre não é bem assim. É somente o emprego de forças naturais, de acordo com leis naturais. Tudo isto aconteceu. Cada fato desse pronunciado, leis naturais, através de forças de pessoas que têm este poder. Se esses atos de Jesus são denominados milagres e encarados como atos executados por Deus feito homem, então tais atos podem ter pouco ou nenhum significado para a humanidade no ano que estamos agora. Ué, então Deus só agiu
há 2000 anos atrás, acabou, foram 3 anos de trabalho, acabou. Mas não é assim. Essas atitudes todas foram de serviço inestimável. Curou doentes, trouxe de volta a visão aos cegos, ressuscitou, entre aspas, mortos. Registros, apesar de escassos, de realizações excelentes, mas não é tudo que Jesus fez. Foi pouca coisa que foram, das que ele fez, que foram para os evangelhos. Mas para o estudioso do mediunismo, esses atos de Jesus apresentam um quadro bem diferente. Eles deixam de ser locais e contemporâneos, só daquela época, e se tornam um registro, faltando algum detalhe, é verdade, mas é um valioso registro do poder do Espírito, do uso das forças naturais por um instrumento humano, que é Jesus no caso, treinado até atingir a perfeição absoluta no exercício das suas habilidades mediúnicas, que são totais. Vou repetir. O que está nos 4 evangelhos é um valioso registro do poder do Espírito, do uso dele das forças naturais por um instrumento humano, treinado até a perfeição absoluta no exercício de habilidades mediúnicas. Estas habilidades todos os seres humanos têm. Em alguns estão sem cultivo e assim ficam, em outros estão dormentes, mas são desenvolvidas eventualmente, empregados a serviço dos irmãos da raça humana. Mas o número de tais pessoas ainda é lamentavelmente muito pequeno, se compararmos que a população mundial é de bilhões de pessoas. Mas eles existem. Como existiram na Terra desde os primeiros tempos. Os meios sempre existiram pelos quais as pessoas do mundo espiritual pudessem se comunicar com as pessoas na Terra encarnadas. Mas a ortodoxia tentou eliminar o relacionamento entre espíritos e encarnados, ou até impedi-los nesse relacionamento, ou até suprimindo os instrumentos por meio dos quais a comunicação era efetuada. É um meio delicado de dizer quantos médiuns foram para as fogueiras na Idade Média. Mas o mundo espiritual é imensamente mais forte do que a ortodoxia. E o mundo espiritual sempre será, existirá, prevalecerá. Devia ser logo enfatizado que essas habilidades mediúnicas são coisas perfeitamente naturais, inerentes a todo ser humano nascido na Terra. E ao longo dos anos de desuso, de perseguição, essas competências não se atrofiaram, não. Ainda estão lá. Dormentes precisam desabrochar por desenvolvimento apropriado. As faculdades mediúnicas e seus portadores são normais. Quero falar com os meus amigos que já se foram? Eu posso. Robert falando. Não haveria nenhuma necessidade de ir para lugar nenhum se todos fizessem apenas o que é o óbvio, desenvolver cada um seu próprio poder psíquico e usar tão facilmente quanto os sentidos físicos que temos quando encarnados. Quando eu estive na Terra, Robert, eu acreditei que toda revelação entre Deus e o homem tinha cessado 2000 anos atrás. E que com a passagem do último dos apóstolos, nenhuma palavra a mais de Deus seria enviada para a Terra.
Pensa num absurdo. Que pequeno mundo estreito é esse onde trabalhamos, ele fala. Nós aqui tentamos limitar esse gigantesco e organizado e transcendentemente belo mundo espiritual. Nós temos que limitar dentro de algumas palavras tiradas de um livro antigo. Que direito eu tinha de proclamar a lei de Deus sobre isto ou aquilo, outros fatos? Durante esses dias na Terra, eu nunca sonhei que um simples texto da Bíblia, no qual tantos confiam, um texto, só um texto, já me dava a pista para toda a vida da Terra como se preocupar com a vida dos planos espirituais. Qual é o texto? Curtinho assim. Tudo o que o homem semeia na terra, colherá no mundo espiritual. Essa é a lei. A grande, inescapável, inevitável, infalível lei da causa e efeito. Esta lei é minuciosamente exata e perfeita na sua execução. Ela é incorruptível, não tem dar jeitinho. Não há nenhum suborno que a toque, nenhum privilégio de alguém. Eu tenho um diploma, eu sou isso. Nenhum privilégio pode valer. Esta lei opera igualzinha em todos os homens, sem olhar para idade, sexo, posição social, ocupação. Todos são semelhantes perante a lei suprema de causa e efeito, e ela age exatamente da mesma maneira em cada indivíduo. Não há nenhuma divergência nem variação, ela é constante, invariável, precisa e exata. Não pode ser falsificada nem evitada por supostos atos de outra pessoa. Esta lei é constante, inflexível e não permite clemência. Ela é rígida. Realmente, ela é a própria justiça divina. Fez, pode colher, é teu. Ela se administra verdadeiramente, absolutamente, irrevogavelmente por si mesma. Aquilo que o homem semeia, isto mesmo colherá. Nesta lei reposa a certeza da progressão espiritual para todo o gênero humano. Fez, colhe, pagou, não deve mais, pode evoluir. Não tem dia do julgamento, não tem danação eterna no inferno. Nenhum Deus vingador que venha com castigos terríveis para aquele que pecou. Por pior que possa ser a colheita, a pessoa terá toda a eternidade pela frente para semear melhor e colher a mais rica das colheitas ricas. Pode levar tempo, levar esforço, uma angústia mental, um remorso. Para que eu fui fazer isso? Um remorso opressivo. Mas a alma terá toda a ajuda para recuperar o tempo perdido, o terreno perdido e subir as mais altas pragas em avanço espiritual. Somos nós os donos da própria alma. Ninguém faz nada por nós. Somos livres pelo direito imutável de nos ajudar a nós mesmos a sair do pântano espiritual onde nos metemos, do qual o nosso modo de ser foi a causa que nos atirou neste pântano. Não requer nenhum ritual elaborado, não requer cerimônia, só
apenas nossos próprios esforços. O progresso é livre, aberto a todos, e nenhuma igreja pode nem mesmo interferir ou impedir, obstruir a ação desta lei. Então, retomando os milagres de Jesus. Não foram milagres. Não, não foram. Foi somente o exercício das faculdades mediúnicas superlativas que ele tem. Ele é médium completo. Jesus é portador de todas as formas de dons espirituais. Ele passou longos anos treinando e desenvolvendo essas faculdades para serem usadas no meio terreno. É diferente de usar no mundo espiritual. E ele combinou tudo em um indivíduo só, todos os dons psíquicos que é possível possuir, desenvolvidos ao mais alto grau possível. Portanto, desta forma, ele é também sem igual entre os homens, mas ele não era e não é o próprio Deus emanador de tudo e todos. Vou acrescentar aqui, foi ele que ajudou a formar a Terra? Sim, foi. Ele já tinha a competência para ajudar a formação desse planeta. Mas ele não é o emanador de todos os planetas, de todas as galáxias do cosmos infinito. Potencialmente, todo ser humano nascido na Terra poderia e vai fazer, porque Jesus pronunciou isso, fazer precisamente o que Jesus fez. Vós fareis tudo igual que faço e ainda mais. Na nossa evolução, lá para frente, chegará a nossa vez. E agora Robert fala, isto é uma declaração que eu quero enfatizar. Ele aperfeiçoou sua técnica e quando finalmente surgiu diante do público ao qual ele veio servir, seu desempenho era tão sem defeito quanto era espiritualmente e humanamente possível fazer. Os seus supremos dons foram chamados de milagres por um lado, e por um outro lado tem gente que atribui tudo o que ele fez ao Satanás. Não tem uma frase, João pronunciou numa epístola, João Evangelista, provai se os espíritos são de Deus. A única resposta certa para a pergunta, provai os espíritos, não tem isso escrito? Como muita gente provou conclusivamente tantas vezes, é a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo da Terra através das faculdades mediúnicas, as mesmas que o próprio Jesus usou. Jesus foi o grande exemplo. Ele mostrou como o homem deveria viver durante a jornada da encarnação dele. Deveria ter consciência de suas plenas potencialidades. Jesus demonstrou claramente como estão próximos os nossos dois mundos, o teu e o meu. Assim, Robert termina esse capítulo. Vamos a mais. Até a próxima.